Olá, olá, olá. Agora vamos lá no nosso 10º exame, primeira questão muito interessante. Fala de alguns institutos aqui inseridos ali dentro da execução penal. Execução penal, a Lei 7.210, né? A Lei de Execução Penal, chamada LEP. E é muito interessante essa questão aqui. Vamos direto aqui, dar uma lida rápida aqui na questão, na situação problema. Acontece que o Ministério Público, tomando conhecimento da prática de falta grave, falando sobre falta grave, cai bastante isso aí, no curso da execução penal, pugna pela interrupção da contagem do prazo para efeito de concessão de livramento condicional. Então, ele viu que ocorreu uma falta grave lá do condenado, ele pugnou para a interrupção do prazo para livramento condicional. Esse é o contexto mesmo que a gente tem que levar em consideração aqui. Ele fundamentou o seu pleito em interpretação sistemática ou sistêmica, né, no artigo 83 do Código Penal e nos artigos 112 e 118.1 lá da Lei 7.210 de 84, conforme nós falamos aí, de execução penal. Só para dar um passant geral, né, sobre interpretação, a interpretação é genérica, o gênero, né, objetiva e subjetiva. Objetiva é quando tem a vontade da lei, o espírito da lei, né, aquela coisa toda que nos transmite e vamos interpretar. E a subjetiva seria a vontade do legislador, o que o legislador quis dizer com aquilo, quis botar na lei e transmitir para nós que possamos interpretar. E dentro desse contexto todo, tem a interpretação quanto aos sujeitos, quanto aos meios empregados para interpretarmos, quanto aos resultados, né, que o dispositivo nos dá, a lei nos dá, para interpretarmos. E é dentro dos meios empregados que está essa tal da sistemática, da sistêmica, né, ou sistêmica, sistemática ou sistêmica. E lá está junto com a interpretação histórica, teleológica, literal, está ali dentro dos meios que são empregados para que possamos interpretar. A sistêmica, na verdade, seria nós vermos a lei, o dispositivo, como um todo, né? O dispositivo, e tem que ver como um todo, onde estão outros dispositivos que possamos interpretar de maneira sistêmica, é esse termo. Um exemplo que se tem é o artigo 157, parágrafo 3º, que o 57 fala lá que acontece um roubo e se pelo resultado do roubo, pela ocasião do momento do roubo, tiver um resultado morte, lá parágrafo 3º, inciso 2 ou 3, não vou me recordar agora, do Código Penal, não vai para o tribunal do júri, né? Porque o que temos em mente, o tribunal do júri é o crime doloso contra a vida, seja consumado ou tentado, mas esse caso está topograficamente lá no crime contra o patrimônio. Então, mesmo que ocorra um bem jurídico tutelado lá, prejudicado, que foi a vida, não vai para o tribunal do júri, vai permanecer dentro, lá para o crime contra o patrimônio, vai para o juiz criminal mesmo, juiz singular, dentro do juízo singular. Então, essa é a interpretação sistêmica que nós temos que ter em consideração. O promotor, né, o Ministério Público, ele fez essa interpretação sistêmica, sendo ele se equivocou um pouquinho. Apesar que 83, lá nós fomos observar o artigo 83 do Código Penal, em nenhum momento a falta grave, ela pode ser utilizada para interromper o prazo por livramento condicional. É até simulado isso aí, vamos dar uma olhadinha lá depois. E eu estou falando hoje, aqui, porque nós estamos tendo para o 31. Já pela lei anticrime, já houve uma modificação aí dizendo que não é dessa maneira. A falta grave, aí você não pode tomar falta grave durante os 12 meses, mas vamos esquecer um pouquinho a lei anticrime aí. Tá? Nós estamos trabalhando no nosso exame aí 31, que não vai cair lei anticrime, só para o cara, quando for abrir a legislação, não se confundir. E o que Sumula dizendo que não irá contar, não irá interromper, a falta grave não será utilizada para interromper o prazo para livramento condicional. A súmula 441, súmula 441, dá uma lida aqui, tá? Aqui, 441 do STJ, que fala que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional.
Então já matamos por ali alguma situação dispositiva. O que ele confundiu o Ministério Público aqui, o artigo 112 e o 118.1 da Lei 7.210, a LEP, ela fala sobre progressão de regime. A 112 fala sobre a progressão de regime, eu estou no regime fechado, eu vou progredir para o semiaberto. Do semiaberto vou progredir para o aberto, isso é progressão de regime. E a 118, inciso 1, fala sobre regressão, ao contrário, eu estou no semiaberto, aí sim, a 118.1 fala sobre falta grave, mas fala sobre progressão de regime e não de livramento condicional. Então houve essa confusão do Ministério Público aqui, do MP. E se ele se baseou nisso para que utilizasse a falta grave para o livramento condicional, que ele queria que não fosse realizado o livramento lá do condenado, por conta da falta grave para o livramento condicional, não tem legislação, não há lei específica para isso, tá bom? Em relação ao exame 31 aí. Não há lei específica para isso. Se não há lei, ele foi contra o princípio da legalidade, da nossa chamada reserva legal. Então o Ministério Público se equivocou nesse momento, não houve, não poderia fazer a interpretação sistêmica ou sistemática, utilizando-se de dispositivo totalmente diferente, de institutos totalmente diferentes, que seria o Instituto da Progressão de Regime. Ele misturou, ele quis trazer o Instituto da Progressão de Regime e colocar no Instituto do Livramento Condicional, tá bom? Que já que o 118, inciso 1 da Lei 7.210, fala assim, que a falta grave interrompe o prazo para a regressão lá prevista nesse dispositivo, na LEP. Ele confundiu um pouquinho aí, tá bom? E também, se ele fizesse isso, estaria punindo, né, 2 vezes o condenado, né? O condenado não teria direito ao livramento condicional. Essa situação. Então ele estaria referindo o princípio do chamado ne bis idem. Ele não pode fazer essa situação. E para fechar tudo aqui, para fecharmos tudo, o Ministério Público ou qualquer quem for interpretar a lei, utilizando de analogias, comparando o dispositivo com o outro para poder fazer a sua interpretação, o direito penal veda expressamente sobre a analogia in mala partem. Não podem. Analogia in mala partem, o direito penal não admite essa analogia. Só para fechar, eu já falei que ia fechar, mas ainda sempre aparece um negocinho. O que fala tem uma súmula 534 do STJ, aí sim, que a falta grave lá, que é para confirmarmos, né, que a falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime. Aí sim, a súmula 534 do STJ, essa fala sobre realmente a progressão de regime, mas não fala do livramento condicional. E aí fechamos realmente essa questão aí que o Ministério Público ele agiu erradamente, né? Seria uma questão para colocarmos lá, valer 1,25, para escrevermos toda essa conversa aí, tentar jogar num papel lá e pegar os que nós escrevemos, o cara crachar. Se tiver lá no espelho de correção toda essa situação, uma questão muito interessante, boa para dar uma olhada, rever, boa para estudar novamente o livramento condicional, progressão de regime, a gente começa a andar por ali, começa a relembrar de muitas coisas, porque a execução penal cai bastante, tá bom? Fiquem conosco aí para os próximos encontros, gostou, dá um like, não gostou, dislike, bota no comentário e vamos melhorando. E você que não se inscreveu, se inscreva ainda, tem muita coisa pela frente aí, tá bom? Um abraço a todos e a todas.